Então vamos ver outro assunto agora, que seria o feeds, tá? Isso está caindo muito em concurso público e é interessante a gente verificar o que seria o conceito de feeds, né? Porque eles não estão cobrando como que se chega ao feeds em si, né? Bom, professor João Kleber, o que seria feeds? Bom, imagina o seguinte, galera, vocês sempre tem que estar verificando quais são as questões de concurso público, né? Qual foi o edital que foi aberto, dicas, né? Para ter êxito em um concurso. E o que acontece? São vários sites, são vários blogs, são vários jornais que vocês têm essas informações, né? E aí o que acontece? O feeds, ele funciona da seguinte maneira. Tá aqui o usuário, né? E aí ele tem que olhar blog, né? Ele tem que olhar jornais, ele tem que olhar revistas, né? Para quê? Porque a gente tem que sempre estar atualizado, né? E aí o que o Feeds é? O Feeds, ele alimenta os sites automaticamente para você. Ah, professor, como assim? Ele meio que notifica você quando surgiu uma nova atualização de uma informação, né? Ah, então o que acontece? Eu não preciso então entrar no site, verificar se tem uma informação, né? E o que acontece? Em vez, né, de você ter que entrar no blog, tem que entrar no jornal, tem que entrar na revista, o site em questão, né, ele vai mandar um feed, né, que ele vai te notificar através desse ícone, como se fosse um sinal de uma rede Wi-Fi, né? E aí o site em questão, né, os blogs, né, os jornais e as revistas, eles mandam para você a informação. Então você não vai ter que demorar um determinado tempo para olhar site por site, porque aqui vai notificar para você, ó, tal site, né, atualizou a página. Ele vai te notificar que tem uma atualização. Então essa ferramenta, ela é muito importante, o Feeds, né? Por quê? Porque permite você economizar tempo. Porque em vez de você ficar procurando em vários sites em questão, os sites, uma vez que atualizou, né, vai ter um protocolo, né? Para quem não sabe o que é protocolo, seriam umas regras de uso da rede. E aí esse protocolo RSS vai notificar o seu navegador em questão, né, que o site, por exemplo, da LAC Concursos abriu um novo curso de informática. Então eu não preciso entrar no site da LAC para saber que tem um novo curso de informática. A LAC atualizou o site, o navegador, ele vai verificar esse site em questão e vai notificar o usuário, tá? Tudo isso graças ao Feeds, né? Então o Feeds é uma ferramenta muito boa, super interessante, tá? E aí o que vocês precisam saber? Nós temos dois navegadores que tem essa tecnologia, né? Quais são os navegadores? Mozilla Firefox e Internet Explorer. O Google Chrome, ele não possui essa tecnologia de alimentar, né? De atualizar, né? Então entendemos um conceito muito importante que é do Feeds, que é o que? Ele vai alimentar, né, o seu navegador com as notícias que estão mais atuais, as notícias atualizadas. E aí você não precisa navegar site por site para verificar se tem algum concurso público em aberto, se tem um novo curso de informática em aberto em questão. Beleza? Então esse conceito é muito importante. Vamos entender como é que eles cobram isso pra gente, né? Bom, o concurso em questão foi da FUNAI, né? E aí a banca examinadora foi a ESAF, né? E para o cargo de técnico do ano de 2016, ele cobra o seguinte: Feeds, né, são listas de atualização de conteúdos publicados por determinados websites e recebidos por usuários. Pode-se receber atualizações de feeds utilizando o protocolo? Bom, aqui nessa questão é interessante que ele fala o que seria feeds, né? Ele fala que ele vai manter o usuário atualizado, sem que o usuário entre em contato. Mas ele te pergunta o seguinte: como que o navegador consegue fazer isso? Né? E aí a gente sabe que existe um protocolo, que seria uma regra de rede, uma normatização. E esse protocolo que permite que os feeds se mantenham atualizados, a gente sabe que é o RSS. Sem o RSS, o feeds não consegue se comunicar com o navegador e o website em questão, né? Então essa é uma questão interessante, né, que eles já estão cobrando sobre feeds, e aqui é do nível intermediário para avançado, né? Então essa questão é uma questão que vai fazer você
se diferenciar dos outros candidatos. Essa questão é que você vai fazer você passar no concurso público. Por quê? A gente tem que entender o conceito, tem que entender as teclas de atalho e como é que funciona o conceito em si. Beleza? Então vimos que a resposta é, né? E aí a gente vai para uma área que não está caindo em concurso público, galera. Está simplesmente despencando, tá? Que é a questão dos históricos de navegação, tá? Professor João Kleber, o que seria histórico de navegação? Bom, a gente navega na internet, né? E os navegadores permitem fazer isso. O histórico de navegação simplesmente vai mostrar todas as informações, né? Todos os sites visitados, né? O dia, né? A semana, né? E aí, como que, por exemplo, eu consigo fazer, professor João Kleber, para excluir, né, esse histórico? Porque, queira ou não, gente, o histórico de navegação é um histórico e, consequentemente, ele vai ter uma demanda de armazenamento. Se você é uma pessoa que visita vários sites, você vai carregar o seu navegador. O seu navegador pode ficar lento, o seu computador pode ficar lento. Então, é interessante que, por um determinado tempo, você apague essas informações, né? E aí, uma coisa legal de salientar, né, que todos os navegadores utilizam a mesma tecla de atalho, que é Ctrl+H. Então, todos os navegadores, se você quer navegar, verificar o seu histórico de navegação, você aperta a tecla Ctrl+H e ele vai mostrar para você quais são os sites visitados. Beleza? Ah, eu quero apagar, né? Eu quero apagar o histórico. Aí existem duas formas. Ou você aperta a tecla Ctrl+H e vai mostrar para você o histórico de navegação em si, né? Ah, mas eu quero apagar de uma só vez. Não quero entrar, por exemplo, em configurações, né? Depois eu vou na opção excluir, né, da página da internet em questão. Eu quero excluir de uma só vez. Qual que é a tecla padrão de todos os navegadores? Ctrl+Shift+Del. Então a tecla Ctrl+Shift+Del para todos os três navegadores mais utilizados, Google Chrome, Internet Explorer e o Mozilla Firefox, vai permitir que você exclua, né? Exclua em si os seus arquivos de visita, né? As suas informações de visita. Claro que você pode ir também para configurações, depois você vai na configuração geral e excluir, vai mostrar para você todas as informações que ficam armazenadas no histórico, tá? E aí eu quero que vocês foquem numa coisa bem importante que estão cobrando muito em concurso público, tá? Quando você vai fazer um histórico de navegação, existem várias informações que podem ser excluídas, tá? O que seria isso? Você pode apagar arquivos temporários, você pode apagar cookies, os históricos em si, históricos de download, dados de formulários, senhas, né? E aí uma coisa que você tem que se atentar que eles estão cobrando em concurso público, que seria cookies. Ah, professor João Kleber, o que são cookies? Cookies, gente, é uma técnica dos navegadores de salvar as preferências. O que essas preferências? Por exemplo, quando você navega procurando na internet sobre pesquisa de viagens, né? Ou vamos utilizar o nosso caso, pesquisas de editais de concurso público, né? Ou dicas e técnicas para passar para concurso público, certo? Uma vez que você ligou o computador e tenta abrir, por exemplo, uma busca qualquer, sempre vai ter, né, algo preferencial. Né? Como assim algo preferencial? Por exemplo, você pesquisou alguma coisa, sempre vai ser referente a concurso público. Por quê? Porque você sempre pesquisa sobre o concurso público. Aí você fica imaginando, como que o Google, por exemplo, o site sabe que eu estou procurando determinada coisa? Porque eles veem a sua preferência, né? E como que eles veem a sua preferência? Através dos cookies, né? Então seriam como se fosse o cookies tem a ideia do biscoito, como se fosse pedaços das informações, né? Seria como se as preferências suas ficam armazenadas no navegador e a partir disso os sites conseguem utilizar os seus cookies para te mandar informações privilegiadas. Então os cookies é interessante que você exclua, sim, porque sempre os navegadores vão utilizar essa informação para trazer uma informação mais redirecionada, certo? Então isso que seria a ideia de cookies, seria as preferências do usuário. Então os navegadores utilizam essa terminologia. Quando você exclui os cookies, automaticamente os navegadores não conseguem verificar o que você sempre está pesquisando, né? Então os websites não conseguem mandar uma informação mais redirecionada. Então tudo isso é graças aos cookies. Beleza? Então vamos entender como que eles estão cobrando, né, pra gente essas informações, né? Bom,
essa questão foi para o cargo de técnico, né, a CBTU, né, a banca realizadora foi a FUMARC. Ele perguntou o seguinte: analise as seguintes afirmativas sobre teclas de atalho do Microsoft Internet Explorer 11, versão português. Primeiro, Alt C, né, pode ser utilizado para exibir favoritos, feeds e históricos? Sim, porque os feeds ficam dentro de favoritos, né? Então podem sim. O Alt C, né, podem verificar. E aí a opção 2 pergunta o seguinte: Ctrl D pode ser utilizado para exibir downloads? Falso, porque nós vimos no conteúdo anteriormente que para visualizar downloads é Ctrl J. Então essa já está eliminada. E aí 3, Ctrl Shift Del pode ser pode ser utilizado para excluir histórico de navegação? Verdadeiro, né? Se eu quero mostrar, por exemplo, o histórico, Ctrl H, né? Independente do navegador em questão. E se eu quero excluir, é Ctrl Shift Del. Então a 3 está correta. Então qual que é a resposta que se encaixa, né? C de casa, que seria 1 e 3, beleza? Como eu falei para vocês que esse conceito de histórico cai muito, nós vamos fazer várias questões sobre isso, tá, gente? E aí, essa questão, né, foi do Ministério de Planejamento. Vamos entender o que ele está pedindo. Ao selecionar a opção histórico existente no diálogo, excluir histórico de navegação, né? Excluir histórico de navegação, tá? O usuário deseja excluir o quê? Tá? Os arquivos que contêm informações sobre suas atividades de navegação. Isso aqui não é, porque isso aqui seria os cookies. Tá? Agora, se ele colocasse na opção de histórico, eu posso conseguir visualizar informações sobre cookies? Pode, mas aqui ele está falando que eu quero excluir histórico de navegação, então não pode ser considerada. B, ele deseja excluir a lista de sites que ele visitou. Então, se ele está falando navegação, você já pode entender que ele está querendo verificar quais são os sites que você está visitando, tá? E aí a C, as informações que ele digitou em formulários que foram salvas. Você pode visualizar pelo histórico, mas você não pode ir por navegação, né? A lista de sites que ele salvou como favoritos também pode, mas aqui ele está perguntando excluir navegação, né? Então essa aqui é uma questão interessante, porque praticamente todas as alternativas, né, ele está 50% correta. Só que a B, ela está mais que 50%, ela está 100% correta. Porque aqui eu pergunto o histórico de navegação, então eu estou especificando, beleza? Então a resposta correta seria B de bola. Bom, galera, vamos para mais uma questão, né? E aí essa questão aconteceu na Prefeitura de Piedade, São Paulo, né? A banca realizadora foi a Publiconst, né, do ano de 2016, para o cargo de técnico. Eles cobram o seguinte: são pequenos arquivos que são gravados nesse computador quando você acessa sites da internet e que são reenviados a este mesmo quando novamente visitados. São usados para manter informações sobre você, como carrinhos de compra, lista, né? Lista de preferências de navegação. Lembra que eu falei anteriormente para vocês gravarem essa palavra, preferência? Né? Por isso que sempre vai estar visualizando informações referentes aos seus gostos, né? Em alguns tipos de sites, né? E a gente viu que quem grava as preferências, né, é os cookies. Então essa é uma questão interessante de salientar. Lembra que eu falei que o histórico cai muito em questão de concurso público? Só que eles não estão cobrando mais o que você pode só excluir, né? O que você pode visualizar. Eles estão perguntando o seguinte: como que os navegadores utilizam as ferramentas, né, que seriam o cookie, por exemplo, uma opção de você meio que vender informações para um website, né? Por isso que você tem que ficar excluindo sempre seus arquivos, para não ficar muito pesado, para você não ter muita, por exemplo, poluição visual, né? Você precisa de alguma coisa que não realmente quer e sempre vai estar mostrando. Então a gente tem que entender o conceito de cookies, porque cai muito, eles cobram muito sobre isso, que seria D de dado aí, beleza? Vamos para mais um conteúdo que seria sobre a questão de segurança, que eles estão cobrando bastante também, que é sobre a questão de você navegar, né,
navegar e permitir que o navegador não salve seus arquivos, né? Lembra que eu falei para você sobre cookie na pergunta anterior? Como que os sites, por exemplo, mandam informações meio que privilegiadas para você? Através dos cookies. Então os cookies seriam como se fossem pequenos rastros, né, que mostram, ó, o professor João Kleber gosta de pesquisar sobre concurso público, né? O professor João Kleber gosta de pesquisar sobre a parte de informática. Então o navegador ele utiliza, né, essas fatias de informações e manda para o website em questão, né? Então vamos entender então aqui como que eu não permito essas informações, né? Como que eu não permito? Através da navegação de forma anônima, né? De forma privada, né? O Internet Explorer utiliza o conceito de privado, né? Assim como o navegador Mozilla Firefox, que você vai ter uma navegação privativa. Já o Google Chrome ele utiliza a questão de anônimo, que é a mesma coisa, né? Qual que é o fundamento em si? Que você navegue na internet, que as informações, por exemplo, de navegação, de cookies, não ficam armazenadas. Então o navegador em si ele não consegue enxergar essas informações, né? E aí você pode ficar tranquilo porque ninguém vai estar utilizando suas preferências, né? Que os cookies armazenam suas preferências de site, de escolhas em si, para mandar informações privilegiadas para você, no caso o navegador. Então, quando você utiliza o conceito de navegação anônima ou segura, você não permite deixar rastros, né? Aí como que eu consigo utilizar através do Internet Explorer? Ou você vai selecionar a opção menu e vai selecionar navegação em forma em private, né? Ou você utiliza o menu no Google Chrome e utiliza a navegação em janela anônima, ou você vai aqui na opção de configurações, né, em preferências, e abrir uma navegação privativa. Ah, mas eu posso utilizar teclas de atalho? Claro que pode. No Internet Explorer você utiliza Ctrl+Shift+P, assim como no Mozilla Firefox, porque os dois utilizam o conceito de privativo, né? Já o Google Chrome utiliza um outro conceito que seria de anônimo, que tem a mesma coisa, né? Só que a tecla é Ctrl+Shift+N. Beleza? Então, por exemplo, se caísse numa prova de concurso público, como que eu faço para não deixar cookies, né? Como que eu faço para não deixar rastro, para ninguém visualizar o que eu estou visitando numa página? Como que eu faço isso? Existe essa forma, verdadeira ou falsa? Verdadeira. Através do que? Da navegação privada e anônima. Navegação privada quando eu utilizo o Mozilla ou o Internet Explorer, e navegação anônima quando eu utilizo o Google Chrome. Vamos entender como é que pergunta, né, essas questões de navegação de forma segura, né? Essa questão aconteceu na Defensoria Pública do Estado de Rondônia. A banca examinadora foi a Getúlio Vargas, né? No ano de 2015, descobre o seguinte: os navegadores mais populares oferecem uma opção de navegação chamada de anônima ou em modo privado, né? A característica que diferencia esse tipo de navegação do modo normal é: os downloads não são salvos em disco? Claro que é, gente, tá? A gente consegue salvar normalmente, só que a gente não deixa o rastro da informação, né? O endereço IP do navegador não é passado ao site acessado, né? Então ele fala o seguinte: o endereço IP ele não consegue, né, ser mandado para o computador. Claro que ele consegue, porque todo dispositivo tem que ter um IP. Eu tenho que saber quem está solicitando, né, e o que ele quer, né? Então esse aqui não pode ser. Favoritos marcados no modo privado não são salvos? Nada a ver. Você pode sim fazer uma configuração de favoritos. A única informação é que você não vai deixar o seu rastro para o site em questão, né? Então a B e a C pode eliminar também. Os cookies dos sites acessados são excluídos quando é fechado a janela anônima. É isso. Então quando eu navego em forma anônima, eu faço qualquer coisa que eu ia fazer no modo normal. A única diferença é que eu não deixo o meu rastro, né, para o website em questão. Então, por exemplo, questão de guias de preferência que a gente sempre deixa, e sempre que na hora que vai pesquisar novamente aparece, é através dos cookies. Então essa informação não é deixada para o website em questão. Então, resposta correta, D de dado. O histórico dos sites acessados fica criptografado, né? Para quem tem dúvida o que seria criptografado é você esconder, né? E no caso aqui a gente não vai deixar, porque criptografado a pessoa vê que você visualizou alguma informação, né? E aqui a gente não deixa o rastro dos cookies. Então, resposta correta, D de dado. Beleza? E aí, outra questão, né, foi da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A própria universidade foi responsável pelo concurso para o cargo de auxiliar.
E eles perguntam o seguinte: assinale a alternativa que se refere ao recurso de navegação privada ou privativa, né, no Internet Explorer 8. Evita somente que as senhas sejam memorizadas, gente, né? Não é isso. Habilita o bloqueador de pop-ups, né? A gente vai entender que pop-ups seriam aquelas propagandas. Não, também não é isso. Permite somente acesso a páginas protegidas? Não, você pode acessar qualquer página que você bem entende, né? Não armazena os dados de navegação do usuário. Opa, tá aqui. Ele não armazena, lembra das preferências dos dados que a gente utiliza. Então, resposta correta, D de dado. Habilita os recursos anti-spam do browser? Nada a ver. Ele simplesmente não deixa o rastro das informações que ele pesquisou, que ele se utilizou. Perfeito? E aí, vamos entender o que seria pop-ups, né? Pop-up nada mais daquelas propagandas, né? São recursos de publicidade que alguns sites colocam, né, à disposição de um website em questão, tá? Então, o que seria pop-ups? O que eu preciso compreender, professor João Kleber, para me sair bem no concurso público? Pop-ups são publicidades, né? É para atrair atenção. É aquelas telinhas que vão, por exemplo, você entra no website e aparece uma propaganda, né? E aí, isso seriam pop-ups. Os navegadores, eles têm uma opção que permite ativar ou desativar. Então, se você está com o seu pop-up ativado, essas propagandas, elas são bloqueadas. Muitas vezes você nem percebe, né, que o site tem publicidade. Por quê? Porque o seu pop-up está ativado. Agora, se o seu pop-up estiver desativado, todas as propagandas que você navegar no website em questão vão ser visualizadas. Então, é legal que a gente deixe o pop-up ativado, gente? É legal, porque às vezes é muito constrangedor, muito chato de se falar, né? Que você vai estar navegando num site e aí você tem que ficar apertando 5, 6 vezes para fechar uma janela de propaganda. Então, sempre você tem que deixar marcado essa opção de pop-up. E aí, o que acontece? O que cobra em concurso público é mais voltado para o navegador Internet Explorer e para o Mozilla Firefox, né? Porque o Google Chrome é muitas opções, né, até você chegar para ativar ou desativar. Normalmente quem cobra mais questões de aonde que é o atalho para ativar ou desativar essas propagandas é no Internet Explorer e no Mozilla Firefox, beleza? Então, como que eu faço por exemplo, para bloquear, né, um pop-up, né, ou todos os pop-ups, perdão, né? Você vai em configurações, né? Aqui você vai em privacidade no Internet Explorer, né? Depois você vai em conteúdo e aqui vai ter a opção de ativar ou bloquear. Aqui você vai também nas opções, né? Você vai em conteúdo e janelas e pop-ups, né? E aí o Google Chrome é uma gama de informações, configurações, mostrar configurações avançadas, configurações de conteúdo, pop-ups, depois marcar essa opção. Então, queira ou não, é uma opção chata de se salientar? Mas eu quero que vocês gravem o seguinte, tá? Como, né, que eu tenho que gravar para um concurso público? A palavra-chave, conteúdo. Tá? Vai ter várias opções de chegar até determinada opção? Vai. Só que sempre o pop-up vai ter que estar na opção conteúdo. Porque essa publicidade é um conteúdo do website em questão, certo? Então, para você ativar ou desativar essa opção de propagandas, você tem que ir na opção conteúdo. Beleza? Então não adianta você entender o conceito de pop-up que seriam para fins de publicidade. Você tem que saber que eu posso ativar ou desativar. Como que eu desativo? Você vai sempre nas opções que seja para configuração de conteúdo. Tá? Beleza? Entendemos o conceito de pop-ups e aí a gente vai entender um outro conceito bastante utilizado, que seria o phishing, né? Também chamado de phishing scam. Professor, o que seria esse phishing ou phishing scam? Os navegadores hoje são sistemas inteligentes, certo? Mas o que seria esse sistema inteligente? Eles conseguem identificar quando o site ele é falso, certo? Então quer dizer que ele tem uma ferramenta de segurança? Sim, isso é uma ferramenta de segurança, assim como o pop-up citado anteriormente, né, que vai bloquear publicidade. A publicidade é bem legal e interessante salientar também, que é o seguinte: pop-ups não é vírus, né, é simplesmente publicidades em questão.
tá? E aí o phishing também ele não vai te bloquear para vírus, ele vai te bloquear para sites falsos. Por quê? Porque os phishing, né, que seria o ato de pescar, ele tem um site falso que ele vai utilizar esse site para que você preencha formulários com seus dados pessoais. Então, por exemplo, o phishing ele vai bloquear de sites falsos que vai solicitar para você, né? Por exemplo, vamos imaginar que tem um site que se compara lá com concursos, ele vai entrar em contato com você para você mandar informações. E aí os navegadores já conseguem identificar através de uma lista negra, blacklist, né? Que esse site não é um site confiável. Então, por exemplo, vai acontecer muitas vezes, né, que você vai navegar no site e vai falar o seguinte, ó, esse site não é confiável, então ele bloqueia a página. E aí ele deixa a critério seu. Mas você tem que ficar ciente que esse site pode obter informações do seu computador, pode alterar o seu sistema, pode denegrir o seu computador ou, por exemplo, trazer informações prejudiciais, enfim, ele pode trazer alguma coisa ruim para o seu sistema em questão. E aí, como que eu faço, né, para bloquear ou desbloquear? E aí você pode ativar o filtro de Smart Screen, né, no Windows, que ele permite o quê? Que você bloqueie esse conceito de sites falsos. Gente, o que vai cair no concurso que eu preciso saber, né? Que phishing são sites falsos que vão mandar informações para mim para obter informações privilegiadas. Então ele não consegue já utilizar o seu computador, obter informações. Essas informações desde que você entre no site. Para que você nem tenha acesso a esse site, você sempre tem que estar marcado a opção de phishing, né? Que seria o que? Phishing é pescar. Então esse site falso está pescando você. E aí se você morder a isca, consequentemente você vai ficar vulnerável, beleza? Então sempre você tem que deixar a opção, né, de phishing marcada. Beleza? Tranquilo? Então vamos entender como que eles cobram isso no concurso público. E aí, isso aconteceu para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a própria universidade realizou o concurso, e ele pergunta o seguinte, galera: janelas pop-ups ou simplesmente pop-ups, né, são janelas que aparecem automaticamente sem serem solicitadas. O Mozilla Firefox permite você controlar pop-ups que já são bloqueadas por padrão. Então, isso aqui a gente está falando sobre aquela questão de publicidade, né? O desbloqueio dessa opção é feito por meio do painel. Vamos lá. Pop-ups são publicidades. E a gente viu que publicidades faz parte do website. Que faz parte do quê? De conteúdo. Então a gente tem que achar a opção que englobe a questão de conteúdo. Então vamos lá. Tá falando controle de sistema operacional? Nada a ver. Avançado na janela de preferências? Não é na janela de preferências. Então eliminei essa também. De configurações geral na janela de preferências? Também não. De configuração de conteúdo na janela de preferências. Opa, aqui tem conteúdo. Então vamos analisar aí. Configurações de segurança na janela de preferências. Não. Por quê? O pop-up é um tipo de conteúdo. Eu quero bloquear esse conteúdo. Então, resposta correta, D de dado. Então essa aqui eu não precisaria necessariamente saber, né, quais são as opções, mas você tem que entender o seguinte, que pop-up é publicidade e publicidade é um conteúdo, perdão gente, o Albert tem que voltar nessa parte aí. Então não necessariamente eu preciso saber qual que é a parte, né, certinha da opção até se chegar ao bloqueio do pop-up. Eu tenho que entender o seguinte, que pop-up é uma publicidade e essa publicidade é um conteúdo. Então eu preciso entender o seguinte, que a opção de ativar ou desativar esteja na opção de conteúdo. Foi assim que a gente conseguiu resolver esta questão. Beleza? E aí nós temos mais uma opção que é de preenchimento automático, tá? Professor João Kleber, o que seria essa questão de preenchimento automático? Tá? A opção de preenchimento automático a gente vai encontrar também, assim como no pop-up, na opção de conteúdo. Tá? E ela permite o quê? Você salvar, uma vez que você inseriu, por exemplo, nome e usuário, né, e senha, ele salva essas informações. Por exemplo,
Quem nunca, por exemplo, apareceu um campo de CPF e aí você digitou o campo 7 e automaticamente já apareceu o seu CPF, né? Ou, por exemplo, colocou o seu login no site e aí automaticamente outra vez que você utilizou, apareceu automaticamente o seu login. Tudo isso é devido ao quê? O preenchimento automático. Aí já é dica para vocês. A gente não pode deixar marcado esse campinho aqui, ó. Nomes de usuários e senhas em formulários. Por quê? Uma vez que você navegou nesse website, vai ficar gravado, certo? Então, se uma pessoa utiliza o seu computador e está gravado, ele pode ter acesso a o que quiser. Por quê? Porque o formulário de preenchimento já está, né, atualizado. Então, não é interessante que você deixe o preenchimento automático ligado. Então, a gente tem que se atentar a este detalhe aí, beleza? E aí, vamos entender essa questão aqui, ó. É uma questão longa? É. Tá? Mas a gente tem que estar preparado. Por quê? Porque eles estão cada vez mais exigentes. E aí essa questão aconteceu na Polícia Civil, né, do estado de Pernambuco no ano de 2016, né? E ele pergunta o seguinte: 2 analistas compartilham a mesma estação de trabalho ao longo do dia, um no turno matutino e o outro no turno vespertino. Utilizam a versão mais recente do Google Chrome e desejam que esse navegador memorize os dados de formulário do sistema do determinado órgão em que atuam, sem que as senhas desse formulário sejam memorizadas. Então eles não querem, né, que fique salvo, né, a senha dos analistas em questão. Considerando essa situação hipotética, então ele não quer que a senha fique armazenada. É possível configurar o browser para memorizar os dados dos formulários, entretanto, isso implica necessariamente o armazenamento das respectivas senhas, ainda que de modo independente do analista. Não, a gente pode salvar outros dados, né? Mas eu não quero que a senha seja armazenada. Então, esse aqui eu vou eliminar. Não é possível memorizar nomes de usuários e senha. Claro que é possível através do preenchimento automático. Então, essa eu posso eliminar também. Cada analista deve, ao fim do seu turno, limpar os dados de navegação e de privacidade para evitar sobreposição e compartilhamento dos dados dos formulários, né? Nada a ver isso aqui, gente. Não precisa ficar excluindo toda vez. Simplesmente você desmarca a opção de usuário e senha, né? Então vamos lá. Não é possível realizar quaisquer configurações adicionais no navegador, uma vez que necessariamente ele armazena dados e senhas de formulários, certo? Nada a ver também. É possível configurar o browser para memorizar dados formulários e não armazenar senhas de modo independente para cada analista. Então aqui a gente pode marcar a resposta correta, resposta E. Por quê? A gente pode armazenar informações de preenchimento automático, de pesquisas, mas não é ideal, lembre-se que eu não falei para vocês, citei, não é ideal que você salve, memorize, né, informações de senha e de login, porque se alguém chegar lá e abrir, vai estar tudo aberto, ainda mais na Polícia Civil. Imagine só deixar o login e senha do investigador aberto. Então a gente pode sim configurar e não deixar que a senha fique o quê? Né? Armazenada. Então, resposta correta, E de escola. Beleza? Bom, gente, finalizamos mais uma aula, né? Espero que vocês tenham gostado, né? E aí eu peço novamente, né? A questão dos navegadores é uma questão meio que técnica, eu sei, né? Que é uma aula maçante, né? Por que é uma aula maçante? Porque os concursos estão cada vez mais criteriosos, né? E aí o que acontece? Eles estão cobrando pra gente não só o conceito, mas eles estão cobrando as funcionalidades que existem nos navegadores e também as teclas de atalho. Então, para que você consiga decorar todas essas teclas que eu citei na aula de hoje, é preciso que vocês resolvam a questão, tá? Então, resolvam 1, 2, 3, 4, 5 vezes, tá? Tá em dúvida? Volta na aula 1, 2, 3, 4, 5 vezes, tá? Porque principalmente esse quesito navegadores, browsers está sendo muito cobrado. Então a gente tem que estar o quê? Ciente que isso é um fator de sucesso para que eu consiga a tão almejada vaga em um concurso público, beleza? Tenha uma ótima semana e eu vejo vocês até a próxima aula. Aquele abraço, gente!